Daniel 8, eu vou dizer para você assim, a gente poderia ficar horas e horas, talvez analisando cada palavra, cada significado, cada simbologia, tá? Então, ele tem, se eu não me engano, 27 ou 20 e poucos versículos. A gente já não vai se ater a cada símbolo, que são muitos símbolos, ok? Mas de uma forma geral, a gente vai tentar fazer um panorama por ele, ok? Eu não vou ficar parando muito, tá? Porque ele mesmo ele é autoexplicável. Ele vai começar falando da visão de Daniel e depois você vai ver que da metade do capítulo para cima ele mesmo vai explicar, né? Ele vai começar a explicar o que significa os símbolos, tá? Então a necessidade de eu ficar parando tanto, eu vou deixar a pastora ler, vou dar uma interrupção no comecinho só, né? Para fazer uma breve introdução e depois eu vou deixar a pastora continuar lendo, que ele vai se auto-explicar e no final eu faço alguns comentáriozinhos, eu teço algumas interferências, tá bom? Vamos lá então, gente. Então Daniel capítulo 8, acompanhe com a gente e abra a sua Bíblia, vamos lá. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive outra visão, a segunda. Na minha visão, eu me vi na cidadela de Suzã, na província de Elão. Na visão, eu estava junto do canal de Ulai. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Observei o carneiro enquanto ele avançava para o oeste, para o norte e para o sul. Nenhum animal conseguia resistir-lhe e ninguém podia livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem desejava e foi ficando cada vez maior. Então, assim, só minha primeira interferência. Então, aqui, lembrando, então, aqui, esse rei Belsazar, só para você que talvez não viu ontem, ou não acompanhou, não lembra, tá? Nós estamos falando aqui de alguns reis. O rei Nabucodonosor, que é o pai de Belsazar, ok? Rei da Babilônia, pai de Belsazar. Belsazar, então, filho de Nabucodonosor, tá? Falamos também do rei Ciro, falamos do rei Dário, que é rei da Pérsia, tá? Mas Belsazar, então, é filho de Nabucodonosor, ok? Então, aqui está dizendo no terceiro ano do reinado dele, ele passou a reinar no lugar do seu pai, Daniel, tá? Então, ele está servindo ele, lembrando que Daniel, ele foi um dos meninos que foi levado cativos, então, ele estava como um dos prisioneiros, que depois, sim, né, Deus o eleva a algumas posições, mas não muda o fato que ele não fazia parte, né, dos nobres da Babilônia, não. Ele veio até depois servir como um dos principais, mas lembrando que a origem dele é prisioneiro, tá ok? É Deus que vai elevando ele, isso é importante, tá? A gente sempre lembrar dessas coisas, que é Deus que vai exaltando, né? Devido às suas revelações, devido às suas capacidades de interpretações e assim por diante, tá bom? As provas que teve durante a vida dele e assim por diante, tá? E aqui fala que então ele teve algumas visões, tá? E agora ele vem a ter esta visão aqui, e aqui ele tem a visão do quê? De um bode e de um carneiro, e vai falar de chifres, tá? Você vai ver que toda vez que fala de chifre, está falando, os chifres significam reinos, a quantidade de chifres, ok? Mais à frente vai vir explicando um pouquinho acerca desses chifres, então não vou comentar aqui agora, tá? Então, continue com a gente aí. Enquanto eu considerava isso, de repente um bode com um chifre enorme entre os olhos veio do oeste, percorrendo toda a extensão da terra sem encostar no chão. Ele veio na direção do carneiro de 2 chifres que eu tinha visto ao lado do canal e avançou contra ele com grande fúria. Eu o vi atacar furiosamente o carneiro, atingi-lo e quebrar os seus 2 chifres. O carneiro não teve forças para resistir a ele. O bode o derrubou no chão e o pisoteou, e ninguém foi capaz de livrar o carneiro do seu poder. O bode tornou-se muito grande, mas no auge da sua força, o seu grande chifre foi quebrado, e em seu lugar cresceram 4 chifres enormes, na direção dos 4 ventos da terra. De um deles saiu um pequeno chifre, que logo cresceu em poder na direção do sul, do leste e da terra magnífica. Cresceu até alcançar o exército dos céus e atirou na terra parte do exército das estrelas e as pisoteou. Tanto cresceu que chegou a desafiar o príncipe do exército. Suprimiu o sacrifício diário oferecido ao príncipe e o local do santuário foi destruído. Por causa da rebelião, o exército dos santos e o sacrifício diário foram dados ao chifre. Ele tinha êxito em tudo o que fazia e a verdade foi lançada por terra. Então ouvi 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele me disse:
Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será consagrado. Continua, né? Reconsagrado, né? Enquanto eu, Daniel, observava a visão e tentava entendê-la, diante de mim apareceu um ser que parecia homem. E ouvi a voz de um homem que vinha do Lai. Gabriel, dê a esse homem o significado da visão. Então observe que agora, gente, né, vai começar a vir o significado desta visão, ok? Tá? Então agora ele vem começando a detalhar. Então tente acompanhar aí. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. Ele me disse, filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Então, a que se refere essa visão? Ao tempo do fim. Ainda que, entenda uma coisa, gente. Então, ou seja, essa visão se refere ao tempo do fim, ou seja, que ainda não aconteceu, estar para acontecer, mas nesta época aqui de Daniel, tá? Também aconteceu, tá? No futuro, né? Que no caso para nós hoje é passado, aconteceu coisas terríveis, sim, que marcaram esses acontecimentos aqui também. Na época, por exemplo, de Antíoco Epifânio, para quem conhece a história aí das lutas ali da Grécia com Macedônia, Alexandre o Grande. Então, houve sim batalhas, né, que justamente exemplificam essas batalhas entre os reinos, esse bode com essa cabra, esse bode aqui, né, representam assim os reinos, né, o reino medo-persa, o reino macedônio, os combates entre eles, enfim, você pode ter um pouquinho mais de conteúdo acerca disso na parte histórica, tá? Mas enfim, mas também aqui fala do tempo do fim, ou seja, né, do fim dos tempos, que nós aguardamos a volta do Senhor. Então aqui ele vai começar a detalhar um pouquinho sobre essas questões. Então continue com a gente aí. E disse, vou contar a você o que acontecerá depois do tempo da ira, pois a visão se refere ao tempo do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei. Os 4 chifres que tomaram o lugar do chifre que foi quebrado são 4 reis. Seus reinos surgirão da nação daquele rei, mas não terão o mesmo poder. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. A ideia desse rei é a ideia do anticristo, tá? Nós estamos falando desse rei que surge em astúcia, ou seja, é a ideia desse líder mundial, desse anticristo, ok? Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Quem que é o príncipe dos príncipes? Se insurgirá contra, né, o próprio, né, Senhor, o próprio Cristo. E eu chamo a tua atenção porque o 26 ele fala assim, com o intuito de prosperar, ele enganará, né, a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam, ok? Tá? E fala também que ele vai perseguir o povo santo. Está no versículo anterior, versículo 24. Tá? O povo santo, tá? Só para você acompanhar. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Ou seja, não é homem que vai destruí-lo. Vai ter que ser um poder superior a de homens. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Cele, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Então, de novo, né? Ele volta de novo, dizendo a que se refere todas essas visões. Agora, olha que interessante o impacto, né, que acontece com Daniel, que está tendo todas essas visões. Olha o que diz agora o próximo versículo. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão humana. Gente, olha o que é você ter acesso, né, ao mundo espiritual. Ao mundo espiritual, tá? Eu, Daniel, fiquei exausto, e não só exausto, fiquei doente. Por vários dias, não foi? Por vários dias, tá? Você sabe, gente, a gente fala assim, a gente brinca, né? A gente fala de viagem no tempo, né? A gente fala... Imagina, vamos conjecturando, que Daniel teve uma viagem no tempo, né? Ele foi lá, ele teve um acesso ao que aconteceria e voltou, ele ficou doente, sabe? Com tudo isso que ele viu, com todo o acesso a essa informação que ele teve, tá? Então, assim, aí você entende o porquê que, né? Conjecturando, por favor, por que Deus não queria que Adão e Eva comessem da árvore do conhecimento,
eles iam ficar doentes, eles não estavam prontos. Não era o momento. Não é que um dia eles não poderiam comer daquela árvore, por isso que estava plantado lá. Porque um dia talvez eles pudessem. Não era o momento. Eles iam ficar doentes, eles ficaram doentes. Eles ficaram doentes. Né? Eles tiveram acesso a algo que eles não estavam prontos, não estavam preparados. Eles ficaram doentes. Tá? Você vê aqui Daniel ficando doente por vários dias. Tá? Por ter tido acesso a uma visão. Né? E por outro lado, meu Deus, que homem era esse Daniel, né? Para Deus conceder a ele, né, um uma privilégio, visão desse tamanho, uma visão dessa magnitude, né? A ponto dele mesmo, você veja que ele fica por vários dias, gente, né? Estava além da compreensão além humana. da compreensão humana, né? Ele fiquei assustado com a visão, né? Estava além da compreensão humana. Então, e você veja que para nós hoje, nós lendo isso aqui, meu Deus, parece um bicho de 7 cabeças. A gente tem que ir lendo com calma, pensando, separando, analisando escatologicamente, usando ferramentas de interpretação. Né? Você tem que saber que os chifres, o que são chifres, o que são reinos. Quando fala lá dos medos, dos persas, né? O próprio texto tem que te ajudar explicando o que é uma coisa ou outra. Tá? Então, agora, gracioso, né? Muito gracioso e rico para nós sabermos que lá atrás o Senhor já deixa uma visão, uma palavra profética acerca do fim que iria acontecer. Outra coisa, gente, detalhes assim importantes. Deus já avisa que um dia levantaria alguém que iria se levantar contra o povo santo. Detalhe, iria vencer. Eu digo isso porque hoje a gente vive às vezes um mundo triunfalista, como se nós nunca fôssemos perder, porque somos o povo de Deus. E na nossa cabeça, né, quando a gente quebra uma unha, dá a impressão que tem algo errado. Tá? Não, Deus já deixou escrito. Tá? Então tem coisas que nós temos que, às vezes, parar e... Será que não estão se cumprindo algumas coisas? Né? Então, enfim, que possamos estudar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Vamos lá então, gente?